dia a todos. Vamos lá, que eu também trouxe a minha carinha igual ela. Bom, gente, como o Ezio disse, hoje eu vim contar o impacto e a importância que fazer o Projeto Pescar, lá em 2020, quando eu tinha 18 anos, teve na minha vida. Mas antes de começar contando a importância e o impacto, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou a Nathalie, como a Ezio disse, mas a maioria das pessoas me chamam de Nath, então podem ficar super à vontade também para me chamar de Nath. Eu nasci e fui criada na Bom Jesus, pela minha mãe, minha avó e minhas tias, mulheres super guerreiras aí, que fizeram o possível para que eu tivesse uma boa criação. E elas me ajudaram a ser quem eu sou hoje. E por ser uma filha e a neta mais velha e ter muitas responsabilidades desde cedo, eu via minhas tias, minha mãe, sempre batalhando muito para ter as coisas, para ter o básico em casa. E eu sempre tive mais e sempre quis mais e sempre tive vontade de ajudar elas. E eu via o sufoco, então, que elas passavam, né, para nos dar o básico, e isso me motivava a querer algo mais, mas eu não sabia o que eu queria. Sabia que era mais. E eu queria mais do que aquilo que eu via que a minha mãe poderia me dar. E com o tempo eu descobri que eu queria gastar dinheiro com lazer, por exemplo, ir no shopping com os meus amigos. Só que eu não podia, porque eu não queria ter que pedir para minha mãe, que minha mãe já era difícil dar o básico pra gente, né? Então, no início da minha pré-adolescência, eu comecei a cuidar de criança, cuidar das crianças dos meus vizinhos durante as férias. E assim eu podia ajudar um pouco em casa e também sair com uma amiga, comprar um sorvete no shopping. Quando a gente tem lá os nossos 15, 16 anos, é o que a gente quer fazer. E assim, então, e foi assim até meus 15, meus 16 anos, eu fazia o que eu podia, cuidando das crianças, para ganhar o que meus vizinhos podiam me pagar, né? Podiam dar. E naquele momento o trabalho era isso para mim. Era trabalhar para poder ganhar dinheiro, ajudar em casa e ter o básico. Mas as coisas começaram a mudar quando eu entrei para o Pescar. Quando uma das minhas tias ela chegou em casa e disse: Nath, eu vi esse anúncio aqui na internet, te inscreve. E quando eu olhei e li Jovem Aprendiz nas lojas Renner, eu disse: isso aqui não é para mim. Isso aqui é fora da minha realidade. E aí, com muito esforço da minha tia e da minha avó, disse: não, te inscreve que tu vai conseguir. Eu fui, mas assim, pensando que não ia dar certo, que aquilo não era para mim. E que eu não merecia, né, aquilo. E desde o dia da primeira entrevista que eu fiz lá na sede administrativa da Renner, até o primeiro dia de Jovem Aprendiz, eu passei por muitos perrengues, gente. Passei por perrengue de documentação. Quem já foi egresso sabe que é uma loucura. Perrengue de documentação. Minha mãe não conseguia se liberar do trabalho para ir comigo, me representar. Eu não tinha passagem para ir no centro resolver as coisas, tinha que pedir para vizinho. Então foi muita coisa e sempre eu com aquele sentimento de que aquilo não pertencia a mim, de que aquilo não ia acontecer. Mas quando eu comecei a ir todos os dias na Renner, na sede, quando eu comecei a fazer amigos, quando eu comecei a perceber que as histórias dos meus colegas eram muito parecidas com a minha, e quando eu vi a história de uma ex-aluna que foi a minha vizinha na Bom Jesus e que estava trabalhando nas lojas Renner e que era egressa do Pescar, eu comecei a ter aquele sentimento de que, nossa, talvez eu pertenço aqui, sim, talvez esse lugar seja, sim, para mim. E conforme a gente participava das atividades, inclusive eu tenho algumas delas até hoje guardadas, eu fui me desenvolvendo, eu fui me autoconhecendo e acreditando mais no meu potencial e que eu pertencia àquele lugar. E foi no Pescar, então, que eu descobri que era a área de comunicação que eu queria seguir. Foi no Pescar que eu conheci profissionais dessa área e foi ali que eu percebi que eu poderia seguir nessa área. Foi no Pescar também que eu senti vontade de fazer faculdade e descobri que aquilo era sim possível com os recursos que eu tinha. No Pescar também eu estudei para o Enem junto com os meus colegas, estudei quais as possibilidades que eu podia e foi no Pescar que eu me mantive firme, mesmo durante uma pandemia que eu fiz em 2020, porque eu sabia que de segunda a sexta, todas as tardes, eu estaria ali com a minha educadora e com os meus colegas online. E isso era um refúgio de tudo que estava acontecendo no mundo.
E eu poderia, gente, passar horas aqui falando tudo que eu aprendi no pescar, o quanto eu me desenvolvi. Só que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Nada melhor do que trazer coisas para mostrar. Eu disse que eu tinha atividades guardadas e esses dias eu estava mexendo nas minhas coisas e encontrei uma carta que a gente tinha que fazer no pescar para o nosso eu do futuro. Então eu escrevi essa carta em 2020 e eu ia ler um ano depois. E eu vou ler aqui agora para vocês. De Nathalie do passado para Nathalie do futuro. Oi, tudo bem? Espero que sim. Eu pensei muito o que escrever nessa carta, mas cheguei na conclusão de que eu tenho que te mostrar a pessoa incrível que você está se tornando. Vamos começar. Você lembra da Nathalie de 2018 e 2019? Aquela menina que tinha medo de tudo, que não era ela de verdade, que se fechava para o mundo? Eu sei que dói muito falar sobre o nosso passado, mas esse é o melhor jeito de eu te mostrar o quanto você é capaz. Nós não somos mais aquela menina que tinha medo de mudar o penteado de cabelo por causa de julgamento. A gente evoluiu. Agora você sabe dessa importância e que você pode tudo. E nunca, mas nunca desista de acreditar em você. Quem diria que estaríamos na Renner como jovem aprendiz? Nem mesmo nós acreditávamos. Mas olha só, olha o que você conseguiu. Eu, Nath do passado, te admiro muito. E não esqueça sempre de amar sua família e as pessoas que lutaram com a gente para que isso aconteça. Agora vai, viva sempre, dando o seu melhor em tudo e ajudando os outros, porque eu sei que você ama fazer isso. Eu coloquei uma observação aqui. Sempre seja grata a Tamires, sua educadora do pescar, e aos seus colegas, pois eles que estão me ajudando, eu, Nath do passado, a me tornar você, Nath do presente. Então é isso, gente. Deixo aqui meu depoimento.